grandes cidades como Belo Horizonte têm um problema chamado efeito de ilha de calor urbano. O que vem a ser isso na região tropical? A radiação do Sol ela é repartida entre evaporação da água, transpiração das plantas, e aquecimento do ar. Na natureza, evaporação é primordial. Tendo água, evapora. Porém, de uma grande cidade, chove, escorre, a água vai embora, não tem água para evaporar, o resultado é que todo o calor do Sol é usado para aquecer o ar. Então, você pega uma cidade como Belo Horizonte, como São Paulo, por exemplo, as temperaturas são 5, 6 graus mais elevadas do que no entorno vegetado, porque não existe evaporação, que vocês sabem muito bem, que consome grandes quantidades de energia. São 2,45 milhões de joules por cada quilo de água evaporado. Então, é uma quantidade muito grande de energia e há uma tendência com a evaporação de refrigerar o ar, que é o mesmo mecanismo que o nosso sistema tem. Quando eu faço algum esforço, a temperatura da minha pele sobe, produz suor, o suor, ao evaporar, refrigera a pele. Então, é o mesmo sistema com a chuva. Segunda parte, o terrorismo da imprensa. O Al Gore, no seu documentário laureado, que eu traduzi literalmente como um monte de mentiras convenientes, diz que o nível do mar vai subir de 20 pés. Vocês sabem que um pé, unidade inglesa, tem aproximadamente 30 centímetros, portanto o Al Gore afirma que o nível do mar vai subir de 6 metros. Agora, eu achei muito estranho que se vocês digitarem na internet Montecito, que é o local na Califórnia, e Al Gore, vocês vão ter oportunidade de ver as fotos da mansão de 9 milhões de dólares que o Al Gore comprou, aproveitando essa crise no mercado americano, comprou baratinho, lá em Montecito, ao nível do mar. Um indivíduo que está realmente convencido que o mar vai subir de 6 metros, vai gastar 9 milhões de dólares para comprar uma casa. É pelo menos para a gente parar para pensar sobre o assunto, né? O nível do mar realmente subiu, segue. Atenção para a escala, mais um. Isso são dados de satélite, de rádio, altimetria por satélite, Topex e o Jason. A escala aqui é em milímetros. Nós temos dados desde outubro de 92. Notem que realmente o nível do mar subiu, mas se eu pegar todos esses anos, deu 4 centímetros. Medir nível de mar não é fácil, principalmente quando a gente vive numa terra, num planeta, que é composto de placas tectônicas. Então, se o meu marégrafo está na ponta de uma placa que está afundando, eu tenho a impressão que o nível do mar está subindo. Por outro lado, se ele está na outra ponta, que a placa está levantando, aí o nível do mar está decrescendo. Então, é muito difícil você medir nível de mar. Mas, além disso, tem outras pequenas nuances, por exemplo, como um ciclo lunar de 18,6 anos, que é a precessão da órbita da Lua em torno da Terra. Ou seja, a Lua vai girando em torno da Terra e a órbita dela vai virando no espaço de tal forma que ela completa 360 graus em 18,6 anos. Quando os eixos de rotação da Lua e da Terra estão opostos, a Lua cobre praticamente de 30 graus norte de latitude a 30 graus sul, nos mesmos 28 dias. Então, o resultado é que a sua atração gravitacional levanta a superfície e pode ter uma variação de até cerca de 11 a 12 centímetros. Portanto, essa variação está bem dentro da variação natural e não há evidência nenhuma. Ao contrário, depois desse máximo lunar de 2006, 2007, o que a gente percebe já é uma tendência de queda no nível do mar. E aqui está uma grande evidência. O capitão Sir James Clark Ross, que foi um dos exploradores da Austrália, em 1841, mandou um marinheiro gravar na rocha, mais um sinalzinho de onde estava o nível do mar. Seguindo aquela velha tradição dos hidrólogos de marcar com esse símbolo do V invertido. Foto de janeiro de 2004, vai. Onde é que está o nível do mar?
no mesmo local. Quer dizer, são passados 170 anos e não há evidência de aumento do nível do mar. E sim apenas flutuações que estão ligadas a vários fatores geofísicos e astronômicos. Quando a Lua levanta a superfície do oceano, em torno de 30 a 40 graus de latitude, ela cria um desnível hidráulico e as correntes marinhas se aceleram ligeiramente e levam mais calor para fora dos trópicos. Ora, vocês sabem que num iceberg, 10% está fora d'água, 90% está dentro. E os 90% dentro sustenta aqueles 10% que está fora. Quando a água quente entra por debaixo do gelo flutuante, ela derrete a base que está submersa, 85%, já não é mais 90%, e a parte submersa não consegue manter mais o peso da parte aérea. O resultado é que a parte aérea colapsa e não derrete como implica a reportagem. A reportagem diz que derrete, mas se vocês prestarem atenção, o gelo está desmoronando. Mesmo porque as temperaturas lá, num verão de lascar, estão a 25, 28, abaixo de zero. E o seu freezer trabalha com 18, abaixo de zero, garanto que ele congela as coisas. Quer dizer, então o gelo não está derretendo, está colapsando por conta da corrente marinha que está levando mais calor e em função também desse ciclo lunar de 18,6 anos. Na Antártica, o gelo continua aumentando, na taxa de 1% a cada 10 anos. Como a Antártica estimada tem 30 milhões de quilômetros cúbicos de gelo, então são 300 mil quilômetros cúbicos de gelo que são adicionados ao continente antártico. E isso faz sentido porque se tem mais água quente sendo levada para a corrente circumpolar antártica, há maior evaporação e a precipitação, quando cai em cima do continente, cai na forma de gelo, de neve, e vai acumulando. O Kilimanjaro, as neves do Kilimanjaro estão desaparecendo. Foi até 2003, realmente, ela decresceu. Mas não foi por conta da temperatura, porque vocês veem que a temperatura do Monte Kilimanjaro, ela continua decrescendo nesses últimos anos. Foi exatamente por falta de precipitação na forma de neve. Estabilizou a partir de 2003 e se voltar a nevar, novamente vai ser recuperado, porque nós vamos ver que as temperaturas nessas alturas de 5 a 6 quilômetros, elas estão diminuindo. O outro aspecto que fala muito mais diretamente com a gente são as catástrofes, que são muito exploradas também. Aquecimento global vai produzir mais furacões, mas é bom, aquecimento global é como bombril, tem 1001 utilidades. Produz secas, produz inundações, produz tudo o que você quiser, o aquecimento global explica. A maior seca que nós tivemos no Nordeste, descrita por Euclides da Cunha, e eu digo para vocês que Euclides da Cunha não era um ecomaníaco, era um engenheiro com visão de engenharia para o ambiente. Foi em 1877. Matou mais de 500 mil nordestinos, de acordo com os sertões de Euclides da Cunha, e obrigou Dom Pedro II a sair de Petrópolis e ir para o Ceará, onde ele pronunciou a famosa frase: venderei até a última joia da coroa para salvar o povo nordestino. Como o imperador, sabidamente, tinha várias mulheres, nunca soubemos quem foi a coroa que ficou sob as joias. As secas continuam aí. Cheias em Manaus, 1922. Onda de calor. Essa aqui em Nova York, em 896. Só em Nova York, no leste dos Estados Unidos, só em Nova York matou 3 mil pessoas. E o furacão, até hoje, mais mortífero que entrou nos Estados Unidos foi há 110 anos atrás. Quer dizer, as catástrofes sempre existiram, vão continuar existindo, independentemente dessas pequenas variações climáticas de meio grau para cima, meio grau para baixo. O grande problema agora é o aumento populacional e a vulnerabilidade da sociedade. Quer dizer, para a mesma intensidade de fenômeno, hoje o desastre é muito maior e o número de mortes é maior. Então, nós temos que trabalhar exatamente na prevenção e na proteção do cidadão. Um exemplo, não terminamos, estamos fazendo um estudo em São Paulo,
A Estação da Luz é um pluviômetro confiável, que ele originou com os ingleses e foi sempre muito bem mantido desde 1888. Nós fizemos um estudo de frequência de classes de precipitação a partir de 1890. Cada década, percebam que a década campeã, no caso desse pluviômetro, 1941, 1950. Quer dizer, já ocorria, então, chuvas de grande intensidade, superior a 50 milímetros, em São Paulo, só que num período que a cidade era muito pouco impermeabilizada, o rio Tietê tinha várzeas, subia, etc. Hoje não tem, hoje tem marginais. Tem até um bairro lá, sugestivamente chamado Pantanal. Né? E aí pobre fica dizendo que não tem água em casa. Lá basta uma chuvinha, o cara tem 50, 60 centímetros de água dentro de casa. Segue. O CO2 emitido, ele é ínfimo comparado com os fluxos naturais. Veja, mais um. Os fluxos naturais entre oceanos, solos e vegetação somam 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Qual a incerteza que nós temos nisso? 40 bilhões. Quanto é que o homem coloca? 6 bilhões. Então, nós aprendemos na engenharia que se eu não conheço essa segunda casa aqui, eu não vou nem discutir a primeira. Porque a incerteza é muito grande. Como é que eu vou comparar 6 bilhões com uma incerteza de 40 bilhões? E aí entram os espertinhos que transformam o meio ambiente numa nova moeda de troca. Proposição de Kyoto, protocolo de Kyoto em vigor até 2012. Vamos reduzir 5,2% das emissões humanas. Quanto é isso? 0,3 bilhões. Tem cabimento contra um fluxo natural de 200 bilhões, uma incerteza de 40 bilhões de toneladas, você dizer que vai reduzir 0,3 bilhões? Quem é que vai nos atestar que isso está sendo reduzido? Não tem como. Esses protocolos, e agora essa reunião de Cancún, que começa no final do mês que vem, e vai até o dia 10 de dezembro, são inúteis no que se refere ao gás carbônico, porque ele não controla o clima global. Não vou discutir agora, estarei à disposição, mas temos aí, na minha pasta, deixei aí um artigo, Reflexões sobre efeito estufa, onde eu mostro o efeito estufa é a estrela do problema. Jogando o CO2, intensifica o efeito estufa, aumenta a temperatura. Eu estou mostrando que, de acordo com o que está descrito na literatura, o efeito estufa não existe. Eu sei que vou levar muita porrada, mas eu quero ver quem é que vai mostrar que eu estou errado na física que eu estou explicando. Em outras palavras, se não existe evidência nenhuma de que o clima está aquecendo e que o CO2 não controla o clima global, por que toda essa história? Podemos reduzir numa frase: segurança energética dos países industrializados. Quanto menos gente estiver competindo pelo petróleo, pelo carvão, melhor é para eles. Portanto, reduzir as emissões de CO2 implica em reduzir a geração de energia elétrica e implica condenar 180 países subdesenvolvidos a permanecerem subdesenvolvidos e com o índice de desenvolvimento humano baixo, enquanto que os países desenvolvidos mantêm o seu índice de desenvolvimento humano. O CO2 não controla o clima global. Vocês veem que a temperatura está diminuindo e o CO2 está aumentando. Quer dizer, se o CO2 comandasse, à medida que o CO2 aumentasse, a temperatura também aumentaria. Segue.